Desde que o mundo é mundo, o ser humano em sua insignificante busca de se tornar algo a mais e ter alguém em quem se inspirar ou de simplesmente almejar por um salvador, existem super-heróis, sejam eles fictícios para alguns e para outros não, como Moisés por abrir o mar vermelho sendo o grande herói do povo hebreu, Noé por salvar os animais do dilúvio, Sansão que tinha forças para lutar contra um mesmíssimo leão, Davi que usado por Deus derrotou o gigante Golias e se tornou o rei mais famoso de Israel, até mesmo o próprio Jesus, que em muitas culturas também é Deus e para muita gente é o herói universal desse nosso mundo. O ponto que quero chegar é que super-heróis sempre existiram, o mundo almeja por isso, e obviamente não demoraria muito para tudo isso virar desenhos em quadrinhos, séries quando câmeras passassem a ser inventadas, filmes e gigantescas obras cinematográficas como as do universo Marvel. Porém, e o início, e o meio, e a queda? Bom, isso é o que te respondo nesse simpático vídeo que não é simplesmente um vídeo, é um documentário. Então de antemão, no mínimo, te peço para que você deixe um gostei, te peço para que você deixe um comentário dizendo meu herói é você, craque. Te peço para que me siga no Instagram e repito, no mínimo. Mas o que importa é que hoje nesse canal, a evolução e a queda do gênero de super-heróis no cinema. Bom, para começarmos, craque, qual foi o primeiro super-herói da ficção, se pergunta você? O Superman, respondo eu? Sim, era o que eu também achava, até descobrir que em 1930, dois japoneses chamados Suzuki e Takeo criaram um super-herói chamado Obombato. Pra entender sobre esse personagem, eu assisti um vídeo de 30 minutos de um canal chamado Ilha Kaiju. Aliás, amigo, muito obrigado, você é fera. Naquela época, apesar desse personagem ter sido criado, o governo não apoiava nada tudo isso porque basicamente os políticos diziam: ô porra, para de ver quadrinhos e vai estudar pro crescimento do nosso país como um todo. Ou seja, além de sofrer com uma certa censura do governo, às vezes ainda faltava papel pra desenhar e escrever justamente porque naquela época o Japão tava em guerra contra uma galera aí. Ou seja, foram feitos quadrinhos desse personagem, histórias desse personagem, porém pelo contexto se perderam todos, o que é muito triste de se pensar. São obras perdidas pelo contexto político e histórico daquela época em geral. Na época, esse tal de Obombato não tinha um dono específico, com isso me refiro a direitos autorais, ou seja, ele tinha sim um dono, que foram aqueles dois que citei acima, mas como ninguém tinha registro na justiça de nada e o personagem fez bastante sucesso pelo Japão, todas as editoras usavam um pouco do personagem. Pra vocês terem ideia, fizeram esse coitado lutar contra o mesmíssimo King Kong, fizeram filmes oficiais e não oficiais, desenhos animados, inclusive um de 1967 a 1968, que aqui decidiram traduzir Obombato para Fantomas, etc. E craque, quais eram os poderes desse tal Fantomas? Meu amigo, esse cara era constituído de um metal indestrutível, possuía poder de super velocidade e super força, controlava tempestades, criava terremotos, voava e até viajava por outras dimensões. Chupa, o cara era zica. E o porquê dele ter sido criado? Simplesmente para derrotar um vilão tão poderoso quanto, como um deus ex-máquina. O Suzuki percebeu que ele não sabia como concluir a história. Como ele ia fazer com que os protagonistas derrotassem esse vilão, se esse vilão era tão incrível, se ele era o maior ladrão do mundo, ele era o maior criminoso que já existiu. Então ele confessa abertamente nesse pós-fácil de que ele resolveu usar um deus ex-máquina. Craque, ok, já sabemos que o Superman não foi o primeiro super-herói a surgir nos quadrinhos, mas e em filme live action? Quem foi o primeiro? Aí, meu amigo, a gente tem que voltar a anos atrás. E esse tal super-herói é um pássaro? É um avião? Não, é o Judex, lançado em 1916. Produziram em 1914, porém por causa da Primeira Guerra Mundial só fomos conhecer esse personagem em 1916. Esse personagem não tinha poderes sobrenaturais e foi interpretado por um tal René Crester. Basicamente, o Judex era um justiceiro que possuía uma identidade secreta e quando não estava combatendo o crime tinha outro nome e levava uma vida normal, ou seja, uma identidade dupla, um alter ego. O personagem se escondia atrás de um chapéu de aba, um manto escuro, defendia os inocentes e tinha apetrechos com tecnologias avançadas, claro, para a época, e usava isso para brigar com os vilões. Seu esconderijo era, adivinha o quê? Sim, uma caverna que ficava embaixo do seu castelo. Sinto que o Batman foi fã desse cara. Seu pai está morto e o suicídio aconteceu depois de um banqueiro acabar com a renda da família. E sua mãe o fez jurar vingança em cima do túmulo do marido.
preferido. E assim começa a história do primeiro justiceiro dos cinemas. Não muito distante, em 1920, também foi lançado Zorro, um homem valente que combatia o crime, usava uma máscara, defendia os fracos e oprimidos, usava trajes pretos, chapéu e sua assinatura era um Z que ele deixava estampado às vezes nas roupas dos inimigos ou em árvores pra provar que o Zorro passou ali. Como era um justiceiro, o personagem não era tão querido pela polícia, mas ele tinha tudo. Tinha um cavalo preto, era bom com armas, era bom em luta corporal e era extremamente popular fora das telas. Tanto é que ao total esse querido teve 7 filmes americanos, 5 seriados, 3 produções mexicanas, 34 europeias e uma indiana. Sim, Zorro ganhou o mundo. E curiosidade foda, nas primeiras HQs do Batman, o próprio Morcegão se dizia um grande fã do Zorro. Fim da curiosidade foda. A coisa foi pra frente mesmo quando em 18 de abril de 1938 chegavam às bancas norte-americanas os primeiros exemplares da edição de estreia da revista Action Comics, publicada pela Detective Comics, que mais pra frente viria a se tornar a própria DC Comics. Nela tinha uma coletânea de 64 páginas com diversos tipos de histórias. Dentre essas histórias, a primeira aventura do Superman. Não sei se é falsa, não sei se é verdadeira, provavelmente é falsa, mas achei no Mercado Livre essa revista clássica por aproximadamente R$500. Detalhe, realmente é falsa, porque se tu tem essa revista original, ela vale fácil aproximadamente R$18 milhões em um leilão. Nessa revista conhecíamos Clark Kent, um homem que veio de outro planeta, que na Terra, ao atingir a maturidade, viu que podia saltar sobre prédios, levantar pesos incríveis, correr mais rápido que um trem e nem um revólver podia perfurar sua pele. Aliás, sabe aquela imagem clássica do Superman levantando um carro? Então, veio dessa HQ. E que é outra curiosidade foda? O Superman não voava, só pulava alto. Fim da curiosidade foda. Essa primeira HQ do Super foi um sucesso e a partir daqui surgiu a época de ouro dos quadrinhos, porque um ano depois foi lançada a HQ do Batman, Detective Comics 27. Caso queira ver tudo isso assim como eu, recomendo fortemente um canal chamado Nerd All Star. Lá esse querido leu e ilustrou todo esse quadrinho pra gente. Surgiram também as HQs do Capitão América, que tiveram grandes histórias envolvendo a Segunda Guerra Mundial que tava rolando na época. Sim, o Capitão América já socou o próprio Hitler. HQs do Homem-Aranha, que pesquisando eu vi que a primeira revista em que esse personagem apareceu hoje também vale milhões. HQs dos X-Men, HQs do Hulk, enfim, de 1938, quando foi lançada a HQ do Super, até hoje toda essa coisa de quadrinhos só evoluiu. Foi a época de ouro, porém o título do vídeo não tem a ver com HQ, e sim com cine e super-heróis em geral, então sigo. A primeira série de filmes baseadas em um herói da DC Comics chegou aos cinemas em 1941 com as aventuras do Capitão Marvel, onde sim, eu assisti tudo em preto e branco e com a imagem ruim, então por favor, me valorizem, um cara como eu vocês não acham em nenhum outro lugar desse mundo. Aqui conhecemos esse cara que escavando essa tumba velha acaba achando o velho Shazam. Assim o velho diz que agora é dever dele proteger o povo do mal que foi libertado por mexer nessa tumba, dá a ele os poderes do mago Shazam e assim surge o nosso querido Capitão Marvel, que antigamente era chamado assim, mas curiosidade foda. Por causa de processos contra a própria Marvel, que adquiriu os direitos do nome Marvel, em 1972 Capitão Marvel deixou de ser chamado Capitão Marvel e passou a se chamar Shazam. Fim da curiosidade foda. Repeat my name. As aventuras do Capitão Marvel obteve uma resposta positiva do público. As pessoas gostaram do que viram. Então a DC aproveitou esse pequeno sucesso e lançou em 1943 uma série do Batman intitulada Batman. Hidden Headquarters of America's #1 crime fighter. Não sei vocês, mas eu achei foda. Levando em consideração os recursos cinematográficos da época, eu assisti isso aqui e confesso, me diverti. Ademais, uma das coisas que mais me chamam a atenção é que como isso aqui estava sendo lançado no auge da Segunda Guerra Mundial, geralmente essa série colocava os japoneses como os vilões de tudo. Tá acontecendo tal coisa de ruim? Bom, provavelmente é culpa de algum japonês safado. E se você tem curiosidade de saber quem foi o primeiro intérprete do Batman, tá aí, Trapeze Cruzed. Infelizmente eu não achei uma foto sequer do ator na internet, mas tá aí ele. Esse seriado do Batman
Batman também acabou sendo um sucesso, o que fez com que em 1948 fosse lançado Superman, o seriado, onde o Super era interpretado por um tal de Kit Allen. Prazer, amigo, tô te conhecendo agora, perdão. E nele vemos o Superman colocar trilhos de trem no lugar, vemos o Superman voar. Detalhe, quando o personagem voava, ele virava um personagem animado ao invés de um ser humano normal, levar tiros com sua pele impenetrável. E apesar das limitações da época, confesso que isso aqui não foi algo ruim de se assistir. Por outro lado, o primeiro filme baseado em um personagem da Marvel Comics foi Capitão América de 1944, que na verdade não é bem um filme, e sim um seriado que não conta a origem do personagem, mas tá aí. Ele combate o crime e usa a roupa clássica do Capitão América. Confesso que não curti tanto o seriado, e pelo jeito não é só eu, porque a partir desse filme a Marvel se travou para obras em live action por mais de 40 anos e focaram só nos quadrinhos. Enquanto isso, a DC continuou prosperando tanto na indústria da TV quanto nos quadrinhos. Assim lançaram As Aventuras do Superman em 1952. É o Super-Homem! Enfim, aqui o Superman já voava sem precisar de animação. E apesar dessa coreografia mal feita, claro, por conta das limitações da época, esse aqui foi um muito bom seriado. Lançaram também Batman de 1966, que tinha essa clássica música de abertura. Terem uma tecnologia legal e dinheiro pra produzir algo sério, focaram mais no humor porque naquela época tinha muita frescura pra passar as coisas na TV. Então, acreditem ou não, aqui temos cenas classicaças como a do Coringa apostando surf como o Batman. Isso aqui é único e inesquecível. O charada é bom, mas que manobra! Isso aqui é tão bizarro que os dubladores brasileiros chamam o Coringa de charada e não tão nem aí. Tivemos outra série do Shazam em 1974. Foi dado ao jovem Billy pelos imortais o poder para pronunciar a simples palavra Shazam! Aliás, meu amigo, que cabelo esquisito esse seu. Em 1975, Os Segredos de Isis, que era como uma Shazam versão feminina. Aliás, belíssima essa atriz. Eu casava e deixava meu cartão de receber todo mês com ela. Mulher Maravilha, também de 1975. Tá aí outra atriz que eu dava todo o meu salário. E enquanto a Marvel, relacionada a live action, tava lançando só coisa pequena, só coisa mequetrefe, como Spider Super Story de 1974, O Incrível Homem-Aranha 1977, O Incrível Hulk de 78, que perdoe meus fãs. É até divertidinho, mas também é mequetrefe. A DC voava e ia usar